Eles são a armadura. Eles são a armadura. A proteção é só uma camada de óleo. É só uma camadinha de óleo, entendeu? Vai escorregar as flechas, né? Quem é que precisa de armadura quando se tem um tanquinho daqueles? Não precisa. Dizem que as armaduras de placas foram restos espartanos que foram usados na Idade Média pra proteger os caras, entendeu? Cara, 300 é um filme maluco, né? Porque ele mostra ali como é que era o treinamento dos caras e depois coloca eles indo pra batalha. E assim, o Zack Snyder acho que nunca foi tão feliz em um filme, porque ele encontrou um filme onde a estética dele cai muito bem. É um monte de galera suada, cheia de óleo, em câmera lenta e tudo mais. Já que a gente tá falando sobre as armaduras muito completas dos franceses, a cavalaria, os ingleses que, veja só, não precisavam, né, de tanta armadura, afinal estavam todos à distância atacando e tudo mais. Eu lembrei de um exército que, de fato, ele, cara, não existe o conceito de armadura, né? Ele não existe o conceito de roupa, que é o exército espartano que a gente viu em 300, né? Filme do Zack Snyder. Ah, que delícia. This is Sparta! Eles são a armadura. Eles são a armadura. A proteção é só uma camada de óleo. É só uma camadinha de óleo, entendeu? Vai escorregar as flechas, né? Quem é que precisa de armadura quando se tem um tanquinho daqueles? Não precisa. Dizem que as armaduras de placas foram restos espartanos que foram usados na Idade Média pra proteger os caras, entendeu? Cara, 300 é um filme maluco, né? Porque ele mostra ali como é que era o treinamento dos caras e depois coloca eles indo pra batalha. E assim, o Zack Snyder acho que nunca foi tão feliz em um filme, porque ele encontrou um filme onde a estética dele cai muito bem. É um monte de galera suada, cheia de óleo, em câmera lenta e tudo mais. Ai, que delícia! Mas assim, eu gostaria de entender... Tosqueira. O que... Tosqueira. Ele simplesmente me interrompeu pra falar tosqueira. Corte rápido. Então, precisava desabafar. Não é um problema. É que 300, realmente, assim, pra mim é um mistério. Eu gostaria de entender o que é verdade no filme 300 do Zack Snyder. Só antes do Thiago cagar em cima do filme, como eu sei que ele vai fazer, olha como é curioso isso, né? Porque a gente falou de um filme ali, O Rei, que se passa ali no século XIV, século XV, né? O Rei, o último rei. Sim, isso aí, 1415. 1400 e pouco, tal, né? E agora a gente vai pular 1000 anos pra trás. A gente vai pra 480 a.C., né? Na época do exército grego, contra os persas e tal. Então a gente tá indo pra muito tempo no passado, né? Como é que é essa parada? Quanto muda? Espadas são de ferro, são de aço, são de cobre? Como é que é tudo isso aí? Então, a coisa mais certa do filme foi o que você falou aí. Aconteceu em 480 a.C., né? Essa é a única coisa correta relacionada ao filme. Partindo por esse pressuposto, a gente tem um problema, né? Um problemão aí na mão. Porque assim, a gente sabe que se trata é baseado na ideia do quadrinho do Frank Miller, né? Isso. Então, pra acalmar o coraçãozinho da galera que sabe disso, que talvez vá questionar isso, né? Que é baseado em um quadrinho. Só que a gente tem que lembrar que o quadrinho é baseado na história, né? Então, quando a gente fala de algo histórico, a gente tem que ter alguma responsabilidade que seja. Não só colocar em 490 a.C. para ser o único fato verdadeiramente correto, né? Ou um dos pouquíssimos. Então, não tem respeito, né? De maneira clara, assim, 300 não tem respeito basicamente nenhum pelo sacrifício dos gregos, né? Afinal, foram 300, né? 300 soldadinhos espartanos contra 100 mil persas, né? Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não ser só isso. Os outros 7 mil téspios, né, que compuseram a força, né, a falange grega, só foram coadjuvantes nada importantes, né? Mas assim, uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala de Esparta, né, isso historicamente mesmo, e o filme contribui para propagar um mito cancerígeno, eu diria. Olha! Do ponto de vista histórico. É muito bom. Cara, porque assim, ó, só pra tu entender, Thiagão, é que é o seguinte, tu tá falando do filme que eu inclusive até gosto do filme enquanto filme, né? Não quanto a retratação histórica, né? Mas é que ele é do Zack Snyder. E o Zack Snyder, ele é um dos grandes inimigos do canal Piuí, assim. Ele aparece em muitos podcasts e tal, e a gente gosta muito quando alguém xinga ele. É tão bom quando... cara, então falar é obrigação, né? Esculhambar Zack Snyder é obrigação. Então não sabia, senão eu destilava mais ainda o meu ódio, mas ainda dá tempo. Ninguém tem paciência comigo. Não se preocupa não, vocês vão se sentir reconfortados ao final desse podcast. Muito obrigado.
Ó, eu acho que a gente pode começar falando sobre as armaduras dos espartanos. Elas existem ou realmente era só sandália e cueca? Capa vermelha. Capa, sandália e cueca, e capacete. Cara, dá pra imaginar três equipamentos piores. Tu tem uma capa pra te ferrar, ocupar um... Puta, que merda, né? Sandália e cueca. Não, tu tem um capacete só pra se proteger, que é o que importa, né? A cabeça. Exatamente. Você tem mais 95% do corpo desprotegido, mas a cabeça estando protegida... Justo. Você precisa de coração pra quê? Pulmão pra quê? Isso dá pra fazer transplante. Dá pra fazer transplante de cabeça, Thiago? Não dá, né? Aí não dá. Tá, tinha armadura, então? Tinha umas armaduras? Na verdade, assim, as primeiras armaduras de placa surgiram na Grécia Antiga, né? Basicamente, só que não era de metal, é claro. Metal já foi uma coisa usada mais no Império Romano, mas já tinha armadura de placa. A couraça grega, né? Era o principal componente de proteção mesmo. Geralmente era feito de ferro ou bronze, né? Era metal mais leve, né? Mas eles usavam obrigatoriamente uma couraça. Alguns, por exemplo, exemplares mais antigos, voltando lá no século V, século VI, eles usavam uma espécie de armadura revestida de couro também, que tinha faixas e tinham pedaços de placa, né, dentro da própria armadura. Então eles andavam assim, literalmente os hoplitas eram o que os cavaleiros medievais foram para a Idade Média. Eles eram os tanques medievais, né, os tanques da antiguidade, né. Tu ia falar de uma coisa de Esparta ali, que na verdade tu falou, pô, uma coisa quase cancerígena. O que era a parada de Esparta que eu acho que tu ia dizer? Não sei se era da disciplina, não sei se era isso. Beleza. Que eu acho que isso é uma coisa muito propagada. Porque assim, Esparta, na verdade, era o câncer da Grécia Antiga, né? Tá falando sério? Infelizmente, existe todo um mito aí por causa do lance do treinamento dos espartanos, mas aquele discurso no finalzinho da batalha lá, dos 300, acho que é o Dílios, né? Que faz o discurso. O teu tapa-olho lá? O tapa-olho. Isso, acho que é Dílios, é Dílios o nome dele, se eu não me engano, tenho quase certeza. Aí ele fala lá, gritando pra galera, né? Os defensores, os libertadores da Grécia, nós estamos aqui para lutar pelo povo grego, pela liderança dos gregos contra a tirania, mas os espartanos eram os maiores covardes da Grécia Antiga. Mas eles não são os pica, eles não são os mais fodas de todos, e os atenienses que eram os babacas, não é assim que funciona a história? Deixa-me explicar, né? Deixa-me explicar antes que haja um rage quit aqui. Daqui a pouco vai que Marcelo revela que ele é um espartano, né? E aí ele vai atrás de ti, sabe, né? Senta que lá vem história. Porque assim, existe de fato o treinamento espartano que a gente vê no filme, é relativamente histórico, né? As crianças saíam mesmo dos 7 anos de idade, iam lá ser treinadas pelo Estado, era o Estado que treinava. Então, basicamente, a responsabilidade pela criação do homem não era da família, era do Estado, né? Então, eles eram incentivados mesmo a andar descalço, dormiam em grupos, né? Eles eram separados em grupos, tinham um treinamento pesado, né? Então, assim, tecnicamente, aquela ideia de caçar para comer, né, rolava mesmo no ambiente espartano, né? Então, o treinamento dele, do espartano, do soldado, do cidadão espartano era aquele de fato, isso não tem erro. O problema é o que vem a partir daí, porque aí é o início, né? E daí pra frente é só zoeira, literalmente. Só zoeira. Porque assim, nada do que rolou em relação aos espartanos aconteceu de fato pra Grécia. Porque assim, a gente lembra, por exemplo, da Batalha de Maratona, entre atenienses e que inclusive fala no filme Rise of Empire, né? A sequência. O segundo 300. Nossa, esse filme é muito bom, cara. Nem lembra dele. Meu Deus. Teve essa sequência. Horrível. Horroroso, um espanto, me faz mal. A Batalha de Maratona já começa ali no segundo filme, né? O que rolou? Por que essa batalha aconteceu, a Batalha de Maratona? Porque teve uma revolta na Jônia, que era a região da Turquia hoje. E aí, os povos jônicos, que eram gregos, todo mundo que morava na Turquia, na região da antiga Lídia e tal, era grego, né? Eles foram pedir ajuda para Atenas e para Esparta, porque os persas estavam invadindo e estavam conquistando tudo. Foi aí que começou a conquista persa vindo lá da Ásia.
Ásia Menor, né? Aí eles foram primeiro pra Esparta. Olha, mas não vai dar pra gente ajudar vocês não, porque a gente tá no festival religioso aqui, sabe? Infelizmente, a gente não pode sair, senão a gente vai enfurecer os deuses. Barriga cheia, não tá legal, né? Bebemos demais. Exatamente. Aí foram pra Atenas. Tá bom, vambora. Vamos lá ver o que esses persas fazem, né? Aí os atenienses foram lá. Meteram o cacete nos persas lá, mas não aguentaram também a pressão, porque era muito persa, era uma persarada danada lá, invadindo a Ásia. Aí eles acabaram tendo que voltar pra Atenas. Mas queimaram lá uns templos, mataram vários persas e tal. E aí o rei Dario disse que os atenienses iriam pagar. E aí então eles invadiram a Grécia. Não, que daí que veio o lance depois do Xerxes, né? Que tem na HQ e no próprio 300, né? Que é o Rodrigo Santoro lá, todo cheio de pires. O Xerxes ele tinha 2,10 m e era todo bombadão. Então. Exato, cara. Aquilo do Frank Miller na HQ, cara, aquilo é bizarro, essa coisa dos persas, como eles são retratados lá e tudo mais, principalmente o Xerxes, né? Pequinho assim de preconceito, né? Bem pequenininho assim. Aquela coisa, né? Mas aí o que, indo pro 300, só a questão, tipo, de Termópilas, como no filme eu acho que é muito exagerado, mas tem essa coisa da passagem, essa parada da batalha que teve das Termópilas, deles ficarem fazendo aquela estratégia ali. Os portões quentes, né? Os portões quentes, na verdade, existem até hoje. Era uma estrada estreita mesmo, que o menor número conseguia segurar. E aí rolou mesmo a traição, depois eles foram informados, né? Os persas foram informados por esse caminho por trás da montanha. Só que o que pesa, né, em relação à Esparta em si, é que eles não foram em nada defensores da Grécia. Na verdade, eles entregaram a Grécia na mão da Pérsia. Eita porra. Ô, louco. Porque depois teve uma batalha entre gregos, né, entre atenienses e espartanos. E aí, pros espartanos conseguirem vencer os atenienses, eles foram fazer um acordo com a Pérsia. Eita. Eles foram até os persas para fazer um acordo, porque eles não estavam conseguindo aguentar a marinha ateniense. Aí o que os persas ofereceram em troca da ajuda? Todas as cidades da Jônia que ficavam na região da Turquia. Beleza, espartanos, você quer a nossa ajuda? Tá bom. Então, se a gente te ajudar a vencer, vocês assinam um tratado com a gente, onde a gente domina toda essa região da Turquia aqui. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Show de bola, beleza, combinado. Foram 3 tratados. Isso foi por volta de 412 a.C. 3 tratados diferentes. Então, assim, os espartas o tempo todo literalmente entregavam a Grécia na mão dos persas e não queriam nem saber de lutar pela Grécia. O único ponto mais alto, que mesmo assim foi forçado, foi a batalha das Termópilas lá com os 300. Eles não foram porque quiseram, eles foram porque os atenienses foram até lá para convencer, para explicar sobre o perigo, então eles foram lutar. Então, Liberadores da Grécia é um dos maiores esculachos que tem. Caraca, e é muito foda que o filme termina justamente com uma puta fala, tipo assim, se não fosse isso, a nossa sociedade ocidental estaria sofrendo um mal graças ao esforço desses soldados. E aí, isso que é foda, porque tipo assim, aí o cara fala, mas vocês são muito idiota. Vocês estão pegando um quadrinho que é todo estilizado, um filme que é todo estilizado, e estão querendo dizer, mas não tá correto com a realidade. Sim, de fato, a gente sabe que o filme não tá correto, mas acho que é importante dizer qual que é a verdadeira história, né? E esse é que é o ponto, né? Porque assim, tá retratando um período histórico, cara, então você não pode retratar um período histórico com, assim, literalmente invertendo, colocando de cabeça pra baixo, né? E figuras históricas que existiram, né? É como, não, assim, claro que devido às proporções, mas é como se fosse fazer um filme de Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler é um herói, entendeu? Assim, tá ligado? Tá muito errado. Não é tipo matar o Hitler num cinema pegando fogo, como foi no Bastardos Inglórios, que é um filme que tem licença poética, que brinca com a parada, mas todo mundo sabe que não foi assim, né? É tu literalmente mudar as coisas, né? Mudar os lados. Né? Isso aí. E essa batalha que você falou aí, Miguel, é a Batalha da Plateia, né? Ela aconteceu um pouco depois da batalha, foi alguns 480, alguns meses depois da Batalha das Termópilas, né? E uma coisa interessante que Heródoto até fala, né? O historiador grego. Ele diz lá no capítulo 9 do livro dele, ele diz que quando os espartanos estavam na frente dos persas, eles foram correndo para os atenienses, o general Pausanias, foi correndo para os atenienses, luta contra os persas, porque a gente tem medo dos persas. Caraca, história de fato, livro, tá escrito em Heródoto. Aí o que os atenienses fizeram? Beleza, a gente troca. Aí eles trocaram de posição, os atenienses ficaram na frente dos persas. Aí depois os persas voltaram para tentar enfrentar os espartanos. Aí os espartanos voltaram de novo para não lutar contra os persas. Então ficou esse vai e vem. Aí Mardônio, que era um general persa, começou a xingar os espartanos. Espartanos, para mim vocês eram corajosos, mas vocês são covardes de não nos enfrentar. Cara, até o inimigo. Pensei que vocês iam nos enfrentar e vocês estão aí fugindo
fugindo. Tá escrito em Heródoto, cara, isso. Caraca. Então, tipo assim, aí o filme seguinte é 300, que fala sobre Atenas protegendo a Grécia. Mas o nome do diabo do filme ainda é 300. Como é que pode? 300 e mais uns. O medo na sociedade espartana era um constante, assim. Eles não eram corajosos. Não tem registro, evidência histórica nenhuma de que Esparta era uma sociedade corajosa. Droga! Eu não suporto mais. Ela era uma cidade amedrontada. Então, o fato deles terem um treinamento brabo, né, desde a infância... É fachada isso? Fachada. Ué, não permitiu... Tu tá me falando que era tudo caô e eles mudaram a história porque o pessoal olhou pro treinamento e falou, nossa, se os caras treinavam assim, eles deviam ser pica, né? E aí mudaram toda a história por causa disso. Propaganda, cara. Assim, os espartanos eram propagandistas sinistros, cara. Nossa, minha cabeça explodiu agora, porque assim, eu sabia de todas essas paradas, incongruências, de coisas que não faziam sentido, né? Tanto é também que no 300, o exército dos persas ali, eles são retratados como uns caras que só usam o saco de batata, né? São tudo burro, não sabe fazer p nenhuma. Isso. O exército ruim que não sabe batalhar, né? É assim que eles são retratados. E, obviamente, os 300 super fodas, os espartanos e tal. Então, eu sabia que a história não era bem assim, que os atenienses foram muito mais importantes do que os espartanos clamavam, né? Mas eu não sabia dessa covardia toda, velho. Isso aí foi de explodir a cabeça, velho. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Não, mas assim, existem artigos, assim, não só, por exemplo, tem um artigo muito interessante que tá até num site acadêmico chamado JSTOR, que fala sobre o medo na sociedade espartana. Aí o cara mostra como que esse treinamento, na verdade, era só um remédio pra lidar com o medo que eles tinham, porque olha só, os espartanos são colocados como libertadores da Grécia, né? Mas só de escravos gregos, os espartanos tinham na proporção de 18 escravos para cada cidadão. Não, ainda todos escravocrata. Eram tipo 8.000 cidadãos completos por volta ali do século V, e de escravos messênios, que eram gregos, na antiga cidade de Messênia, quando rolou a guerra de Troia. Então, aquele povo ali onde tem Agamenon e tal, eles eram os messênios, né? E aí Esparta teve uma guerra com eles e eles acabaram vencendo os espartanos e escravizaram aquela galera toda, que eram os ilotas, conhecidos como ilotas. Então, assim, os caras literalmente escravizaram um povo inteiro. Então não tem nada de libertador, cara. E não tem nada de tão heróico como é citado. Daí é muito bizarro, porque hoje em dia eu vejo um monte de coach, uns caras barbudos que fazem vídeo treinando e falando sobre trade, cara. E eles começam a colocar mensagens falando: tenha a mente de um espartano, enfrente seus problemas como se você fosse um verdadeiro espartano. E, cara... Não. Pessoal, a vida é guerra, a vida é batalha toda hora é problema. Hoje a gente coloca uma armadura e dorme com a espada e escudo debaixo da cama e vai pra guerra. Hoje a gente fica chorando de mimimi. Não, isso é uma escrotice, assim, dá vontade de regurgitar. Assim, quando eu vejo, né? Eu já vi isso aí rolando também. Porque historicamente não sustenta, cara. Não sustenta mesmo. Mas vamos ouvir PewCast agora e vai acabar isso aí, cara. É isso aí. Não, a gente tá aqui com essa missão. Vai acabar. Nosso principal herói, Thiagão, aqui. Lutando contra essa mentira maldita, cara. Vamos acabar com esses espartanos tudo. Não, mas assim, é uma coisa tão fácil, assim, de se constatar. Por exemplo, se você lê Heródoto, você já vê isso, né? Os espartanos... Porque olha só, como que pode os caras serem retratados daquele jeito, no final de 300, com a lança na mão, gritando, indo pra direção dos persas, correndo, cara. Raul! Exatamente, cara. Correndo. Os caras estavam sujando a cueca. Se eles usavam cueca naquela época, eles estavam sujando a cueca. Simples assim. Foi por isso que o Zack Snyder botou aquela cueca de couro, pra não deixar escapar a merda, né? Porque os caras deviam estar cagados, né, velho? Ele tem toda a razão. E outra coisa, cara. Outra coisa, assim, interessante. Aí tem um geógrafo grego do século I, que era chamado de Pausanias também, que era o mesmo nome do general espartano, só que já era muitos séculos depois, né, do século I. Quando ele narrou uma batalha entre tebanos e espartanos, cara, os tebanos literalmente dizimaram os espartanos, né? Dizimaram mesmo. Assim, Esparta acabou ali. Não existiu mais Esparta a partir daquela batalha, a batalha de Leuctra. E o que rolou ali? O exército de Epaminondas não deixou os espartanos enterrarem seus próprios mortos, porque eles eram conhecidos como pessoas que escondiam seus fracassos. Saquei. Então, o que Epaminondas, esse general, ordenou? Vai ficar todo mundo mortinho da
massivo aí no chão durante vários dias, pra todo mundo que passar ver que são espartanos mortos. Ô, louco. Ninguém vai poder enterrar. Sim, cara. Porra. Olha que da hora. Você foi foda. Essa tirada foi boa, hein? Muito foda. Boa. Não, e Tebas, cara, e a gente tá falando de uma cidade assim, que nunca teve muita relevância historicamente, então assim, mataram, acabaram, mais de 1000 espartanos morreram ali, e assim, entrou em colapso Esparta também. Então, ao longo da história, Esparta sempre foi retratada como sendo traidora mesmo, tanto que os tratados que fez com a Pérsia, cara, tipo assim, Atenas queria ir pra porrada com a Pérsia, né, e os espartanos não queriam, não, peraí, deixa eles lá, né, pra que a gente vai... Os caras são meio piroca da cabeça, eles são meio malucos. Pra quê, né, não, a ateniense era assim, cara, quem que a gente tem que matar? É basicamente assim, alguém pedia ajuda, eles iam e ajudavam. Então, eu acho que por isso que Atenas criou tudo que ela criou, né, ela basicamente criou uma civilização, né, cara, a verdade é essa. Esparta não criou nada, Esparta não criou nem soldados corajosos, ele criou soldados bem treinados, mas que na hora do vamos ver, sujavam a calça, simples assim. Assim, mas pelo menos criou esse monte de página de coach aí que eu acabei de falar, né? Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Só pra finalizar aqui, pra gerar uma explosão na cabeça de todo mundo que tá ouvindo e terminar em alto, bonito, Thiago, o que é mais efetivo? A espada longa medieval, que a gente conhece dos filmes e tal, ou a katana? Deixa eu pensar. Espada longa. Droga, Kill Bill. Poxa, Último Samurai. Tá cheio de fanboyzinho aí de katana, não, né? Não, mas eles vão aparecer agora. Eles vão aparecer. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Esse videocast aconteceu há 2 anos atrás. Nessa época, ele era somente em áudio e fazia tempo que eu queria trazer a participação do professor Thiago Braga. Pra mim, esse episódio é 10 de 10. Mas me conta aí nos comentários, você também ficou surpreso com essa mentirada dos espartanos? Mas uma coisa eu digo a vocês, dessa vez o Snyder tem pouca culpa em seu filme. Quem começou a propagar essas histórias heróicas de Esparta foi o Frank Miller lá no seu quadrinho. E lembrando a vocês que o conteúdo completo está disponível somente em áudio lá no Spotify, mas editado nesse formato só tem aqui no PewCut. Já confere esses outros vídeos que estão aparecendo aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, eu te convido a se inscrever e compartilhar nossos vídeos por aí. E segue a gente lá nas redes sociais para saber das novidades aqui do canal. Podemos trocar uma ideia por lá também. Eu te agradeço por ter assistido até o final, um grande abraço e tchau!